Olá, hoje segunda-feira, graças a Deus. Como está você? Tudo bem? Estando bem ou não, vamos seguir em frente, né? Eu sempre pensava assim, né? Tem um desenho que eu assisti que falava assim, o peixinho, o outro tinha problema e vivia amargurado, resmungando, preocupado, alvoroçado. Aí a outra peixinha azul falava assim, não, para com isso e tal, ficava toda alegre, toda xarope e falava assim. Aí ele ficava meio desanimado, triste, ela falava, continue a nadar, continue a nadar. Então está triste, continue tocando em frente, né? Está triste, reze. Está alegre, cante, né? Está muito triste, chore. Chore para Deus, para quem pode atender, né? Não adianta chorar para o mundo que você às vezes vai escutar o que não quer, né? As pessoas gostam de comparar sofrimento, né? E sofrimento não se compara, né? Sofrimento como amor não se compara, não se mede, né? Não se pede. Estou virando poeta. Hoje, segunda-feira, estou alegre. Estou um pouco cansado, né? Que cheguei de uma viagem ontem à tarde, né? Tardinha, viagem corrida, sábado, bate e volta, sábado para domingo, 400 quilômetros. Então a gente está um pouco meio cansado, o corpo físico, né? A alma e o espírito não cansa. Mas com fé em Deus, e tenho bastante serviço gostoso para fazer aqui no sítio. Daqui a pouco eu vou pegar lá. Está meio nublado, está um dia bom para roçar, né? Fazer uma tosada, limpar meu pé de macadâmia, meus pés de fruta. E tem um acabamentozinho para fazer nas madeiras da garagem também, que eu vou fazer com fé em Deus. Vai ficar bem bonito. Vou pôr uns parafusos de cabeça francesa ali. E vai ficar bem legal, rústico, né? Então é isso aí. Estamos felizes. Um dia mais próximo do retorno do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo, né? E da minha encontro com Ele, né? A gente não sabe se de repente vai ter um ataque daqui a pouco, parar o coração, Ele vai segurar nosso coração e falar, vem que a tua hora chegou, você está pronto, você está preparado, né? Então a gente não sabe disso. Hoje, segunda, dia 2 de março, nesse mês abençoado, né? Que Deus abençoe nosso dia, este mês, né? Nós nos consagramos este dia, este mês, e tudo que nos pertence ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria. Pedimos que Deus nos cubra com sua armadura, a armadura do cristão, nos defenda, né? E que o nosso dia, nosso mês seja produtivo e de paz, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós possamos fazer nosso trabalho com alegria e com paz, com paz, com paz, paz. Eu tinha uma propaganda aí que falava assim, fique em paz, fique em paz. E eu passei um tempo atribulado aí nas trevas exteriores, 1 ano e pouco, né? Deus me deixou passar numa provação, num fogo purificador. E eu ficava aquela tensão constante, né? Durante o dia todo, mas graças a Deus eu dormia deitava, caía, dormia que nem um bebê. Isso, Deus me deu essa graça, o Senhor Jesus. Talvez porque um dia eu pedi para Ele isso quando estava sofrendo muito. Falei, o Senhor passou sono muitas vezes, Jesus, o Senhor sabe como é ruim pra caramba, né? Ficar sem dormir. E eu me deixa dormir pelo menos, Senhor. Os problemas depois, no outro dia, eles podem voltar. É batata, apaguei na hora. E depois dali, minha esposa falou, você parece cavalo, dorme até em pé, com um monte de problema e você dorme. E mesmo doente, ali mesmo nas trevas exteriores, chegava à noite, na hora de dormir, eu apagava, né? Ela também pediu a Deus também para que eu pudesse dormir, né? E dormia gostoso, e tinha sonhos bons, alegre, feliz, vivia no sonho, mas chegava durante o dia e voltava às trevas. Você vê que curioso, né? Durante o dia as trevas voltavam. Mas graças a Deus, então nós temos essa alegria no coração que vem de Deus, né? Peça a Ele o que você precisar, converse com o Senhor Jesus. Ele é o Senhor do céu, da terra e do universo, né? Ele falou assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? E o que tem a ver isso, Jesus, que o Senhor venceu o mundo? É que você me seguindo, você também vai vencer. É isso que ele quer dizer pra gente. Você sendo meu discípulo, meu seguidor, você também vai, né? E como que eu posso ser seguidor de Jesus? Lendo a sua palavra, ouvindo a sua palavra, obedecendo os seus mandamentos. Principalmente esse que ele falou assim, aqui resume a lei e os profetas, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todas as tuas forças. Amarás a si mesmo e ao teu próximo, como a si. Entendeu? Então você cumprindo esses 3 mandamentos para começar, aí está a chave.
E como que eu amo o meu próximo? Começando perdoando, né? É difícil, é difícil. Ah, mas eu tô com raiva, a pessoa, isso, aquilo. A raiva é sentimento, não é vontade. Então você fala para Jesus, de livre vontade então, porque o Senhor pagou o seu preço com o teu sangue na cruz e principalmente porque o Senhor me mandou, eu perdoo essa pessoa tal, esse miserável, essa desgraçada, eu perdoo. Mas peço a Ti, meu Deus, que o Senhor, né, cure o meu coração, tire os sentimentos. E por que eu estou falando isso para você? Porque eu pus em prática a minha vida. Falei para o Senhor Jesus, não vou falar nada aqui, Jesus, encher linguiça que não cumpra na minha vida. Então, se cumprir na minha vida, Jesus, se a Tua palavra funcionar na minha vida, eu vou falar. E por isso que eu estou abrindo minha boca e falando cada vez mais, né? De libertação já posso falar, da cura Deus cura também. Muitas coisas Ele me curou, de 16 doenças internas, de trauma, de tudo. Mas ainda tenho a doença nas costelas, ainda na coluna, que eu estou com ela, né? Às vezes Deus permite, tem 3 ou 5 fora de lugar por causa de trabalhar pesado, né? Cavocando buraco, cavocando terra e tal, e também um acidente que eu tive quando era criança. E aí eu gosto muito de trabalhar com terra, fazer lagoa, fazer cavocar e plantar e tudo, e tem que fazer os buracos, e fazendo serviço pesado, e eu gosto de fazer, carregar palanque, né? Então, mas daí deu esse problema na minha coluna aí, 3 ossinhos da coluna, L3, L4, L5, eles falaram lá, né? Tá fora de lugar, tá tortinha assim, encavalada. Então ela começa a arder assim, às vezes começa a arder as raízes das pernas e vai, porque é no nervo, né? E aí começa a repuxar a perna, começa a formigar as pernas, a coluna fica meio torta, eu, às vezes tem que trabalhar na base de remédio para tirar a dor para mim trabalhar. E o médico falou para mim, não, você não pode mais trabalhar com pesado, nada disso, você não pode trabalhar nem com bota, e eu estou usando bota, eu coloquei uma palmilha mais alta, né? Falou, você só tem que usar aqueles tênis tipo Cooper, né? Para a coluna, né? Que é bom. E me ensinou alguns exercícios para fazer. O médico lá falou, se não resolver, aí teria que operar. Mas já entreguei na mão de Jesus. Está na mão dele, tem coisas que ele permite, como ele falou uma vez, uma freira tinha dado uma peste de uma gripe no convento. Ela pediu ao Senhor Jesus que tirasse, afastasse aquela gripe, né? Ela era de muita fé e tal. E Jesus de madrugada para ela falou, não vou afastar, né? Aquela enfermidadezinha que era fraca comparada às dores de muita gente. Falou, não vou afastar porque tem acontecido coisas aqui dentro que não me agradam, né? Quer dizer, era uma forma de purificação, não é castigo. E aí a pessoa, quando está sofrendo, ela diminui o pecado, né? Quando ela sofre na carne, ela diminui o pecado. Muitos, né? Não conseguem pecar daí. Se é gula, não consegue pecar. Se é luxúria, não consegue pecar. Então, na realidade, não é bem um castigo, é misericórdia de Jesus. Porque se deixar, você está indo para o inferno. Né? E a minha coluna aqui, eu não sei, né? Já pedi a cura para ele, se ele escutou. Se ele não curou é porque ele falou, não, tem um tempo ainda, meu filho. Então, tá bom, Jesus, faz a tua vontade. Então eu não posso falar para vocês, você faz assim para receber a cura. Não vou falar, falei para Jesus. Enquanto eu não tiver certeza, não tiver noção. Bom dia. Bom dia. Enquanto eu não tiver noção clara disso, eu não vou falar, não funcionar para mim. Então é nesse sentido que eu trago a palavra de Deus para vocês, para que funcione. Funcione na vida de cada um, assim como funciona na minha. E a questão do perdão é um. Então você perdoe a todo mundo, passa a borracha. E eu falei, Jesus, cura o meu coração, porque eu tinha raiva e certas pessoas não podia nem ver o nome que me virava o estômago, porque prejudicou muito minha vida, né? Vida profissional e tudo, e prejudicando o profissional e prejudica o financeiro, prejudica a família, prejudica tudo, né? Mas eu perdoei, passei a borracha, e graças a Deus sou livre. Parece, só falta dançar e cantar como aquela do desenho da Disney aí, né? Livre sou lá da... livre sou. Então não vai tirando o peso das costas da gente. Quando a gente perdoa é tão gostoso, porque tira um elefante das costas da gente. Sai todo o ódio, toda a amargura, todo o rancor. E os demônios encaracados na coluna também saem. No pescoço, né, nas costas. Você quer carregar um demônio de cavalinho? Você vai falar, não, de jeito nenhum, não vou carregar um demônio nas minhas costas, não. Então perdoe, porque se não perdoar, você ficar com ódio, você está carregando um demônio em cima do seu ombro. Hein? Ele está aí e está te perturbando, te pondo dor de cabeça, pondo tormenta à noite, pondo confusão, trazendo mais encrenca para você. E ainda te chama de cavalo ainda.
Então perdoe para você ficar livre, tirar o sofrimento, você poder, mesmo cansado, você rir feliz, você estar feliz dentro do seu coração. Perdoe, fala: Jesus, as emoções, cura-me, Senhor. O Senhor me mandou para você, o Senhor me mandou perdoar, em atenção, Senhor, a sua cruz, o seu sangue derramado por mim, que eu também não sou santo. Fale isso para Jesus, seja sincero. Eu às vezes quero falar da sujeira dos outros, mas eu também estou sujo, né? Então, falei: eu perdoo, e em atenção ao Senhor que morreu por mim na cruz e me perdoou, eu também perdoo. Você vai ver a alegria que você vai sentir. Fala a parte do sentimento, do ódio, do rancor, da raiva, da mágoa. Peço que o Senhor tire tudo, Jesus. Aí o diabo não vai ter mais onde agarrar, ele vai se escorregar e gritar, e vai para os quintos dos infernos, vai para o abismo para onde ele estava, né? Porque vai sair todo aquele teu rancor, todo aquele ódio, toda aquela amargura, né? Vai sair. Tá? Então por que eu estou falando isso hoje? Porque é uma coisa fundamental, e o Espírito Santo move a gente a falar na hora também, né? Então perdoe e peça perdão também. Tá? E repare também o que puder reparar do que você fez de mal. Porque a gente tem consciência, né? Tem coisas que a gente faz mal com a língua e nem tem consciência. Faz mal para os outros, nem tem consciência. Então vamos fazer nossa oração, depois vamos ver o trecho. Eu vou fazer o evangelho de ontem. Hoje é dia 2 de março de 2026, do ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque o calendário nosso do Ocidente conta a respeito do nascimento de Jesus, que é o correto, né? Por exemplo, tem os calendários lá dos chineses, dos comunistas, não sei quem, que é outro calendário que eles usam, né? Mas eles são obrigados a usar também um pouco o calendário cristão por causa do comércio, né, no mundo. Então nós estamos há 2000 anos, né? Vai dar 2000 anos, 2026, mais ou menos aproximado, porque nosso calendário está errado, Deus já permitiu isso para a gente não saber certinho que dia e hora ele ia vir. Mas a gente sabe que está próximo, né? E tem que ser o calendário. Outra hora eu falo sobre isso. Então, 2026 anos da graça de Jesus, né? 2000 anos mais ou menos da morte de Jesus, quase 2000 anos da morte da graça de Jesus na cruz da sua misericórdia. Vamos contar do nascimento, 2026, né? Talvez um pouquinho mais, ou menos, 2021. Talvez 2021. Porque teve um imperador que comeu, errou e deu 5 anos a menos, mas depois foi feito o ano lunar, que aí não é correto, ele não é 100% igual ao ano solar, né? Ele teria que ser em cima do ano solar, e foi um bom tempo nisso, até a Idade Média, depois que veio o calendário gregoriano, né? Que é o calendário solar, depois que é o mais certo. Então nossa data não está 100% certa, e tem que dar exatamente 2000 anos da morte de Jesus na cruz, que são 2 dias de Deus, né? Para depois ter o terceiro dia, que é o ano milênio do Espírito Santo aqui na Terra, que vai ser transformada no paraíso, no Jardim do Éden de novo, né? O ser humano viver por 1000 anos, depois Deus vai levar a humanidade para outro planeta, né? Conforme fala a palavra de Deus, que é a cidade celeste, né? Por isso que fala cidade celeste, a Nova Jerusalém, que é em outro planeta gigante que já está preparado. O verdadeiro paraíso para a humanidade, né? E lá ele vai ressuscitar os corpos também depois desses 1000 anos de todas as pessoas que morreram. E a gente vai falar sobre isso depois com mais detalhes. Já teve gente me pedindo para falar sobre isso. E falar sobre o arrebatamento também, de acordo com a palavra de Deus, viu? Tá? E do que Deus nos mostra, né? Jânio, mas isso vai lá ver Jeremias 33:3. Foi o que Deus me deu uma vez, Jesus, eu perguntando as coisas para ele. Jeremias 33:3. Então vamos fazer nossa oração com alegria. Eu estou alegre porque eu cheguei no sítio agora e daqui a pouco tem bastante serviço gostoso para mim fazer. Eu vou escolher entre roçar, mexer com a madeira ali para cobrir os carros, o carro está enferrujando tudo, né? Já é carro velho, ainda ficar pegando chuva e sol, né? Tá pegando até musgo, né? Que aqui é muito úmido, muita chuva. E também tem para roçar as frutas, tem para roçar lá embaixo as mandioca, e tem a lagoa para mexer também, que eu vou criar tilápia para nós comer. Já temos tilápia lá, né? Fazer os filés de tilápia é muito gostoso. Quero fazer uma parte aqui autossustentável, né? Para a gente ter nosso alimento, independente do mundo exterior. Aí a gente tem o alimento aqui dentro. E estamos chegando lá, né? É milho, é feijão, é mandioca, é uva, é vinho, suco de uva, geleia. Fizemos geleia de tudo esse ano. Graças ao bom Deus. Esse ano deu bastante fruta, né? Minha esposa fez suco de uva, fizemos batida de uva, fizemos
fiz primeira garrafa de uva esse ano, fiquei muito contente. Primeira garrafa de vinho, né? Um vinho doce sem misturar açúcar para alcoolizar mais, porque eles misturam açúcar, não sabia disso, é ridículo. Eles enchem de açúcar quando está fermentando a uva para ela alcoolizar mais. Não precisei pôr açúcar nenhuma, coloquei uma colher de mel puro que eu peguei aqui da região mesmo. E tá uma delícia o vinho, porque ele não fica tão alcoólico e fica muito gostoso. Eu acho que era desse tipo que Jesus tomava, né? E quem sabe eu possa fazer para fornecer aos padres para ele fazer a consagração no corpo e o sangue de Cristo, né? Vou ficar muito feliz em doar para os padres essa primeira garrafa. Falei pro pessoal, se alguém quiser comprar é R$300. Meu vinho e minhas regras, não quero saber. Porque não é para venda, né? É para a família, mas eu acho que eu vou acabar dando isso pro padre, ó, para ele experimentar. Porque não é alcoolizado igual o mundo faz, né? É caseiro, é muito bom. Então é isso, gente. Você vê quanta coisa, gente. Das pequenas coisas a gente pode alegrar. A felicidade é isso, é os pequenos momentos. As pessoas às vezes querem ter felicidade com dinheiro, fala, se eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Aí tem um monte de dinheiro, aí não é feliz. Não, mas se eu tiver poder, eu vou ser feliz. Aí tem, não, ele fala, se eu tiver fama, eu vou ser feliz. Aí fica famoso e não encontra essa felicidade que ele queria. Fica um tempo alegre, feliz, mas é aquele coisa que já era e já fica no vazio de novo. Depois fala, se eu tiver poder, eu vou ser feliz. Não é. Aí tem poder, não é. Você vê que muita gente famosa acaba se entrando nas drogas, se matando, se pulando, ou se matando com remédio, se matando com tudo quanto é coisa, né? Você pode pegar as pessoas mais famosas do mundo, aí vocês vão ver. Tá bom? Agora a pessoa quando entra no poder, daí é o contrário, ele fica narcisista, ele não se mata, mas ele vai matar um monte de gente, de uma forma ou de outra, roubando, corrompendo, mentindo, e também se matou assim, matou a alma, né? Acaba indo para os quintos dos infernos depois, porque o pior não é morrer, o pior é você estar fechando os olhos e já ver os demônios em volta ali dando risada e com os dentes babando para arrastar sua alma para as profundezas do inferno e para o fogo. Como Jesus falou, né? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Não é só 1 bilhão, 2 bilhões, 1 trilhão, o mundo inteiro, trilhões de dólares. Se ele vem a perder a sua alma, né? Sua vida eterna. Aí já falei demais, gente. Quase que tem que fazer outro vídeo. Eu vou fazer nesse mesmo. Quem quiser, escuta. A palavra está muito boa que eu vou fazer de ontem. É uma coisa muito sobrenatural a respeito de Jesus. Então vamos lá. Está no capítulo 17 de Mateus, do 1 ao 9, se eu não me engano, deixa eu ver. Do 1 ao 9. Mas depois em casa vocês lêem até o 12. Do 1 ao 9. Mas antes vamos fazer nossa oração. Obrigado, Senhor Jesus, por esse dia, pelo dia de hoje. Ilumina-nos com teu Espírito Santo, vem nos revelar a palavra, porque é dito, Pai Santo, que o Espírito Santo revela Jesus. Quer dizer, o Espírito Santo revela a palavra de Deus, nos ilumina a respeito dela. Como eu vi, meu Deus, o satanista lendo a palavra, mas não consegue compreender a parte espiritual da tua palavra, Senhor. Por quê? Porque eles expulsaram o Espírito Santo de sua vida, servindo a Satanás e aos demônios. Mas o Senhor nos revela, o Espírito Santo nos revela a palavra e nós enxergamos o sentido espiritual da tua palavra. Muito obrigado, meu Deus. Enxergamos o profundo da tua palavra e que ela vem transformar a nossa vida. Peço, meu Deus, tu me chamaste para levar a tua palavra, que essa palavra vá e viva a força do teu Espírito Santo. Em teu nome, Jesus. Revelando para essas pessoas a tua palavra profundamente, que traga conversão, que traga paz, que traga salvação. E que os demônios sejam expulsos, se eles insistirem em ficar, Senhor, que eles sejam obrigados a ouvir tua palavra, que eles sejam amarrados, acorrentados, afastados dessa pessoa e dessa casa e dessa família, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, Senhor. Reveste essa pessoa que está ouvindo com a armadura do cristão, em Efésios 6:12 em diante, Senhor, até o 17. Reveste essa pessoa, meu Deus, com a tua palavra, com a tua armadura, Senhor. Muito obrigado, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor Jesus. E dai-nos a tua paz, que a tua paz fique sobre nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Então vamos lá. Eu vou tentar ler aqui sem o binóculo, viu? 6 dias depois de Jesus ter falado algumas coisas que ele estava ensinando, do anúncio da paixão que ele tinha feito para os apóstolos, né? Jesus pegou consigo Pedro, chamou Pedro, Tiago e João, né?
Tiago e João eram irmãos aqui. Tiago menor, conforme eles falam, porque tem outro Tiago também, que eram parentes de Jesus, eram filhos de Alfeu, alguma coisa assim, né? Então Pedro, Tiago e João. E subiram um monte, né? E conduziu-os à parte a uma alta montanha, que era maior que talvez o Monte Tabor, vai saber, né? Lá Jesus se transfigurou na presença deles, ó. Tá vendo? Jesus se transfigurou, o rosto dele brilhou com luz, ele mostrou a glória dele, né? O corpo glorificado dele, e mostrou o corpo, né, espiritual. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. Esse aí eu já vi. Parece um branco perolado, né? Uma vez vislumbrei no meu espírito Jesus de lado, do meu lado, numa casa. E ele tinha realmente esse manto branco. É um branco perolado, é um tecido diferente. Não sei explicar para vocês como é que é isso. E eis que apareceram Moisés e Elias. Olha que interessante, né? Elias, nós temos certeza que foi arrebatado dos céus na carruagem de fogo. Vocês podem ler lá no Antigo Testamento, né? E Moisés, ele sumiu. Ele ficou com 120 anos. Deus falou que ele não ia entrar na terra, coitado. Por causa do povo, foi pesando. Aí ele cometeu um pecado nas águas de Meriba, que ia representar Jesus, a água, a rocha que ia verter a água lá no deserto, que eles estavam com sede, que estava representando a sede das almas, né? Era para ele dar uma batida só e glorificar a Deus com isso, né? E ele, irritado, bateu 2 vezes e falou: por acaso pode sair água dessa pedra e tal? Ficou irritado. E por causa desse pecado, e saiu água, e ele deu água para todo mundo lá no deserto do Monte Sinai. Saiu água da pedra, né? Para ver o poder de Deus. Ele podia fazer água da terra, mas fez da pedra. Por quê? Porque simbolizava o Senhor Jesus. Outra hora a gente entra em mais detalhes sobre isso, né? E era só uma batida só que era para dar, né? E também depois a gente vai entrar mais nesse detalhe para explicar o porquê. E aí saiu água, mas por causa disso Deus falou para ele que por causa das águas de Meriba, lá por causa dele irritado, falou e não glorificou a Deus, né? Deu 2 pancadas na pedra, irritado e com raiva, por causa do povo, né, perturbando ele, mais de 2.800.000 pessoas. E aí Deus falou para ele que ele não entraria na terra prometida. Olha que sofrimento, né, que tristeza. Ali humanamente, né, mas também por outro lado ele foi glorificado, né, que daí quando ele chegou, os primeiros espias viram a terra, que eles estavam perto de entrar, né. E aí Deus falou agora, Moisés viu de longe, aí Deus mandou Moisés se apartar e levou ele para um lugar, ninguém mais achou ele. E agora ele aparece aqui no Evangelho. Então quer dizer, provavelmente ele não morreu fisicamente, né? Porque Elias também não morreu. Então dizeis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse-lhe, né? Senhor, é bom estarmos aqui, ó, desapavorado, né? Se queres, farei aqui 3 tendas. Ó, Pedro sempre é atravessadão. Não sabia o que falar, ele sempre dava essas travessadas. Falei 3 tendas, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. Daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição, ou escutai-o, né, ouvi-o. Você vê a voz de Deus Pai falando na nuvem, né, no sereno. E por que Moisés ele desapareceu para Jesus? Porque o Senhor Jesus despojou-se, como diz a palavra dele, de toda a divindade dele para ficar como ser humano. Então ele dependia do Espírito Santo, como nós dependemos, né, se nós buscarmos de todo o coração, e dependia dessa orientação. E veio Moisés e Elias, que eram os 2 da antiga aliança, os maiores representantes da antiga aliança, falar para ele que é da nova aliança, que ia começar a nova aliança, orientando ele a respeito da morte dele em Jerusalém, né? Para ver como Jesus se despojou totalmente mesmo. Ele ficou totalmente dependendo do céu igual nós. As pessoas pensam que ele levou vantagem, que era isso. Deus faz as coisas justas. Deus não faz aí como os companheiros que um faz malandragem para ajudar o outro, né? Falava ele ainda, daí veio a nuvem, aí saiu essa voz. Aí, ouvindo essa voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram um grande medo. Diz que eles ficaram aterrorizados por causa da voz. E caíram, mas daí Jesus aproximou-se deles, ó, Jesus aproxima deles, caído com a cara no chão, de medo, os 3. Tocou-os, né, tocou neles, dizendo: levantai-vos, não temais, lho te dau.
em aramaico, né? Não temais, não tenham medo. Jesus fala muito isso para nós também, a gente não pode deixar alimentar o medo não, que o medo derruba nós, o diabo trabalha com medo e com a dúvida, né? Então nós temos que combater isso. Levantai-vos. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente a Jesus. Tá vendo? Já tinham desaparecido Moisés e Elias, a brancura, o revestimento de Jesus saiu, aquela glória. E é interessante aqui que tem uma nota na minha Bíblia que diz assim, que aí aparece Moisés e Elias, né? E eles estavam com uma luz, né? E falou que é o seguinte, essa luz emanava do próprio Senhor Jesus para eles. Quer ver? Vamos ver aqui se fala, no outro evangelho fala. Eis que apareceram Moisés e Elias, aqui não fala, mas depois vocês podem ler nos outros dois evangelhos, está lá em Marcos, ó, se vocês quiserem anotar. Eu falei para vocês, quando for ouvir os áudios, pega uma caneta perto aí, um papel e deixa de lado para vocês irem anotando as coisas, para vocês estudar, meditar e também se quiser perguntar para a gente, né, para a gente olhar. Marcos 9, 2 a 13 e Lucas 9, do 28 ao 36. Marcos 9, do 2 ao 13, Lucas 9, do 28 ao 36. Entendeu? Inclusive, em Marcos ele fala assim que as vestes de Jesus se tornou de tal forma de brancura que nenhum lavandeiro podia deixar branco daquele jeito, nenhuma lavanderia, né? Nenhum produto químico que eles usavam naquela época já. Produto químico, assim, modo de dizer, né? Eles faziam umas espécies de sabão, essas coisas, e pedra de lixar, de limpar, né? Então, quando desciam, Jesus lhe fez esta proibição: não conteis a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos, tá vendo? Para não atrapalhar os projetos da salvação. Então não era para eles falar, só depois que Jesus ressuscitasse. Eles nem sabiam disso, não entendiam, não compreendiam direito o que era isso ressuscitar, não sabiam o que era ressuscitar dos mortos, né? E ficavam falando entre si, conversando, e os três, e não falaram nada sobre isso para ninguém, guardaram isso. Você vê que legal? Eles guardaram até que depois que Jesus ressuscitou, daí eles falaram, aí eles lembraram. Então vou encerrar, gente, porque está dando 30 minutos. O pessoal não gosta de vídeo longo. Eu gosto quando é assunto interessante, às vezes até 1h e 20 para mim aprender, eu escuto, né? Como o Senhor Jesus falou, né? Deus fala, né? Na sua palavra, meu povo perece por falta de conhecimento. O pessoal quer TikTok, Cauê, essas coisas que eu nem tenho no meu celular, né? Essas coisas rápidas. Às vezes até vejo uns vídeos curtinhos no Instagram, né? Mas é coisa que eu vejo assim, uma ou outra coisinha rápida, mas não quero ter esse negócio de TikTok nem Cauê. Eu quero ter coisas para aprender. Então Deus fala lá em Oséias 4,6, o meu povo perece por falta de conhecimento. E Oséias 6,6 fala assim, eu quero mais o amor, Deus falando através do profeta. Eu quero mais o amor que o sacrifício e mais o conhecimento de mim do que os holocaustos. Os holocaustos eram paliativo para encobrir os pecados das pessoas, para elas não ser fulminadas, não morrer, né? Tá bom? Então, quer dizer, não pegar demônio, né, naquela época. Então, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau, fique com Deus. Se quiser perguntar, pergunte, comente, né? Dá o like se quiser, o dislike também. Se, não concordo com isso, você falou um monte de bobagem, aperta o negativo ali. Fiquem com Deus, até mais.